bíblica. E agora, para fechar nossa aula, nós temos aqui, ó, já abordei a divisão do império, desenvolvimento do poder da Igreja Romana, no contexto lido, né? Aí nós temos aí esses pontos que ele destaca, ó, semelhanças com o governo imperial, tá? Semelhanças com o governo imperial. Roma reclamou para si a autoridade apostólica e também mudança da capital. Então você tem esses pontos aqui que são importantes na análise, né, do engrandecimento, tá certo? Desenvolvimento do poder da Igreja Romana. Então a questão da semelhança do governo imperial é que a Igreja, na verdade, assumiu um vácuo de poder que estava na Roma, né, na Roma imperial. Então a Roma, que a partir da mudança da capital passou a ter governantes cada vez mais fracos, mais incompetentes, e a figura do Papa, que estava muito mais apta, né, muito mais preparada e ligada, né, interagindo diretamente com o povo, passou a assumir a frente, né? Então, com a deposição de Rômulo Augusto, então aí é que o Papa de fato assume a presidência, né? Não de fato, né, mas de direito, né? Ele começa a agir como o administrador, o gestor, né, da situação ali de Roma e da Itália de modo geral. Aí Roma reclama para si a autoridade apostólica. É também a justificativa que eles dão para serem admitidos como a Igreja Universal, como a autoridade universal da cristandade. Então eles alegam uma sucessão papal, uma sucessão de bispos, tá? Eles alegam que Pedro é o primeiro bispo e que em relação a Pedro está dito que ele é a pedra sobre a qual a igreja será edificada. Mesmo que no Evangelho você tenha ali claramente sendo colocado que a igreja é edificada sobre Cristo. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra. Tu és Pétros, tu és uma pequena pedra, tu és um pedregulho. Mas Cristo é a rocha secular sobre a qual a igreja está edificada. A igreja edificada sobre Pedro já teria caído, porque Pedro não tem força para sustentar o magnífico edifício que é a igreja. Mas se edificada sobre Cristo, ela não cai. Agora, essa igreja que supostamente está edificada em Pedro, já está caída há muito tempo da fé. Já está caída há muito tempo da verdade do Evangelho. Tá, ok? Então eles alegam que Pedro é o primeiro Papa, né, o primeiro bispo. E nessa linha sucessória, eles têm então a autoridade de governo sobre toda a cristandade, a partir dessa má interpretação dos textos da Sagrada Escritura. Aí você tem a questão da mudança da capital, que cria esse vácuo de poder que a gente estava analisando, uma vez que a administração principal foi para Constantinopla. O imperador está lá, os sucessores do imperador, que de fato têm o poder, estão lá. Os grandes integrantes do governo migraram para lá e aqui ficou só o resto. E aí, aqueles representantes, né, que não tinham mais a glória passada do Império Romano, ficaram ali, não tinham mais nenhuma expressão, e quem começa a assumir a dianteira disso é o Papa de Roma, tá certo? O Bispo de Roma. E aí você tem esse quadro que eu coloquei aqui, né, que eu pesquisei, né, e coloquei em ordem, para a gente entender o processo histórico de engrandecimento do poder da Igreja Romana. Então o próximo ponto será acerca do monasticismo, e aqui eu quero concluir esta abordagem em relação ao engrandecimento do poder da Igreja de Roma. Em princípio, o termo Papa não era exclusivo ao bispo de Roma. Papa, ou equivalente a papai, é um termo carinhoso, né, para se falar acerca do pai, sendo aplicado costumeiramente a grandes bispos, grandes homens de Deus, tais como Cipriano de Cartago e Atanásio. Eles também eram chamados nas cartas de Papa, porque era um termo carinhoso, um termo, né, íntimo, para se referir a esses que eram tidos como verdadeiros pais da fé, pais da igreja. Inclusive tem tem uma literatura que é da época patrística, tá certo? Que está ligada a estes pais da fé, tá, ok? Esses que eram líderes, né, grandes líderes e grandes pais da cristandade. Então o Papa não era especificamente o Papa de Roma. Esses grandes homens eram chamados também de papas. Quase todos os teólogos católicos e protestantes concordam que Pedro esteve em Roma. O que não está claro é a suposta transferência de sua autoridade apostólica a algum bispo local. E aí, analisando a questão de Pedro,
A gente viu que até no concílio de Jerusalém, que é o primeiro concílio, tá certo? No local onde estão reunidos os apóstolos, tá certo? Você tem ali Pedro como uma importante figura, uma coluna da igreja, mas não como líder. Então Pedro, inclusive, pede a palavra, dá um grande testemunho. Esse testemunho, de fato, pesa em favor de Paulo, de Barnabé, de Silas, né, que estavam na missão direta aos gentios. Mas Pedro não é o que dá a palavra final, e sim Tiago. Tá certo? Tiago, irmão do Senhor. Então ele que dá a palavra final e elabora o documento, tá certo? Que iria circular entre as igrejas, determinando ali, não que fosse implantado, né, imposto a eles guardar a lei mosaica, porque a salvação é pela graça em Cristo Jesus, mas apenas algumas recomendações para não entrarem em atrito com aqueles que são oriundos do judaísmo e que integram agora a igreja. Então você vê Tiago dando a palavra final, não Pedro, ok? Outra questão também sucessória diz respeito à discrepância existente entre listas de sucessões, algumas afirmando que Clemente sucedeu a Pedro, o que na verdade levanta a questão de que possivelmente ter o governo eclesiástico de Roma, em um primeiro momento, não ter sido monárquico, poder na mão de um papa, e sim colegiado, sendo presidido por um grupo de bispos. Aí você tem algumas discrepâncias, uns dizem que foi Lino, outros dizem que foi Clemente. E é possível que, na verdade, os dois estivessem, juntamente com outros até, estivessem na presidência da Igreja de Roma naquele período, tá certo? 64 após, né? Aquele período em que eles estiveram envolvidos na obra ali na Igreja Romana. Então é possível que, num primeiro momento, a estrutura de governo da Igreja Romana nem fosse monárquica, concentrando poder na mão de um representante que governasse ali toda aquela situação. E também, em momento algum, está claro qualquer transferência de autoridade apostólica, em linha de continuidade deste para com os demais e fazendo deles governantes da cristandade. Essa ideia de uma igreja governante da cristandade só surge posteriormente, tá certo? Só surge quando a igreja de Roma começa a se engrandecer politicamente e começa agora a cobiçar o governo sobre todas as demais sés, né? Sobre todas as demais dioceses, ok? Então só futuramente é que vai surgir isso. Surge posteriormente, devido à ganância, né, daqueles que agora entendem que tem condições de estabelecer seu domínio, seu poder. E aí começam a tentar justificar isso. Também observa-se a questão de haver um total silêncio quanto à história e sucessões de bispos romanos desde Nero, de 62 da era cristã, até a Epístola de Clemente, em 96. O que denota que não ocorria algo tão relevante nesse período. Então, se essa história acerca dessa sucessão, dessa linha de continuidade dos bispos, né, da transferência de autoridade apostólica e da sua superioridade em relação às outras sedes, se isso fosse verdadeiramente relevante, haveriam registros detalhados. Haveria muito mais ênfase, né, haveria muito mais luz sobre isso, mas é um verdadeiro silêncio. Entre 62 e 96, quando Clemente nos diz alguma coisa acerca do que acontecia ali na igreja romana, tá certo? Mas antes disso, total silêncio. O que é estranho, né? Uma vez que Roma vai se arrogar como a igreja universal, né? Como a autoridade universal sobre as igrejas. A autoridade essa que em momento algum do Novo Testamento é confirmada, tá ok? No Novo Testamento você não tem igrejas que governam sobre igrejas. Você não tem a necessidade em momento algum do Novo Testamento da centralização das igrejas. Você tem algumas igrejas que são subordinadas por serem, vamos dizer assim, administradas por aqueles bispos, né, por aqueles presbíteros, por aqueles apóstolos que estavam em determinado lugar. Então você tem, por exemplo, a igreja de Éfeso que recebe a carta, e a carta de Éfeso, conforme a estrutura mesmo dela, provavelmente é uma carta circular. Então ela é destinada à igreja de Éfeso, porque era uma grande sede, era uma central daquela região, que ia fazer circular entre Colossos, Icônio, Listra, Derbe, tá certo? Filadélfia, Laodiceia, ia fazer circular entre aquelas igrejas, porque era a sede daquele local.
Tá certo? Então você tem essa situação, mas a igreja de Corinto não tem nada a ver com Éfeso, não dá pitaco na igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso não dá opinião em Tessalônica. Então você não tem no Novo Testamento essa necessidade. Se isso fosse importante, haveria sim alguma orientação. É necessário que vocês se reúnam, que vocês votem para escolher um representante, um vigário, né, conforme eles mesmos colocam depois, que o Papa é o vigário de Cristo, o vigário substituto, que Cristo está no trono no céu e o Papa está no trono, no palácio de São Pedro e São Paulo, governando no lugar de Cristo. Aonde você tem no Novo Testamento subsídio para isso? Pelo contrário, Cristo coloca um antagonismo em relação a isso. Quando eles buscam ali saber quem é o maior entre eles, Cristo vai e põe uma criança no meio deles e fala: quem não se tornar como esta criança não pode entrar no reino de Deus. Entre vós não será como é entre os ímpios, entre os pagãos, que uns tendo se impor sobre os outros, mas quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o maior, seja o servo. E aí ele inverte totalmente a lógica. Quem quiser crescer ministerialmente na igreja de Cristo tem que ser servo, tem que servir aos demais, não se colocar como imperador de todos eles. Isso é completamente pagão, completamente mundano. Também se observa que em primeiro momento Roma não representava um centro de grande importância para a cristandade, nem numericamente, nem teologicamente, sendo Antioquia e Alexandria os maiores centros, e a África Latina o líder no ensino teológico com importantes teólogos como Agostinho, Cipriano e Tertuliano. Aí você tem esse mapa. Você tem as 5 sés apostólicas, sendo Roma apenas uma delas, e nem a mais importante. Tá ok? Então você tem Roma, você tem Alexandria, tá certo? Você tem Jerusalém, Antioquia e Constantinopla. Aí Roma, o privilégio dela em relação a Constantinopla é que ela tem história, então ela consegue fazer menção a apóstolos que estiveram ali, fazer menção a continuadores desta obra, enquanto que Constantinopla, né, era artificial, foi montada pelo imperador a partir de interesses políticos, ali foi instaurada a igreja. Então ela tinha poder dentro da cristandade, não tanto por tradição religiosa, por história religiosa, e sim por tomar de empréstimo o poder político, né, o poder de capital, o poder de ser o centro, né, daquela porção importante do Império Romano. Antioquia tinha mais autoridade que todas elas, por ela sim ter autoridade como histórica, né, autoridade cristã histórica. Jerusalém, que era apenas figurativo nessa época, porque já estava muito enfraquecida, né, o cristianismo ali estava presente, mas não tinha mais qualquer influência, e Alexandria ainda era um centro muito importante, e um centro inclusive teológico muito importante. Aí você tem uma disputa, né, medindo forças, Alexandria e Antioquia. Alexandria, a partir da chamada Didascália, tá certo? E da implantação da teologia com ênfase na alegoria, a partir da escola de Orígenes, tá ok? E Antioquia, que fazia frente a isso com uma escola mais literal. E aí, claro que Antioquia vai sofrer um prejuízo, porque muitos dos seus representantes depois vão adotar linhas de pensamento que vão ser declaradas como heréticas, como por exemplo o nestorianismo. E aí vai cair em desgraça, né, a teologia antioquena, a interpretação mais literal da Sagrada Escritura. E aí Alexandria prevalece durante um tempo, até que Alexandria cai, né, diante das perseguições, ficando Roma e Constantinopla. Constantinopla está subordinada extraordinariamente ao imperador. Então o patriarca de Constantinopla não consegue uma ascensão de poder como consegue o Papa de Roma. Porque o patriarca de Constantinopla está subordinado ao imperador. Então ele não dá pitaco em questões políticas. Pelo contrário, é o imperador que dá opinião dentro de questões eclesiásticas. Então você tem um patriarca de Constantinopla que não consegue uma ascensão de poder, enquanto que o Papa de Roma tem total liberdade. Além do imperador não falar nada em relação à religião, ele não falava nada em relação a nada, porque ele estava cada vez mais enfraquecido, até que de fato cai diante dos bárbaros, e o Papa começa a interagir com esses reis bárbaros e cada vez mais ter uma ascensão de poder, até que começa a ter um poder não só eclesiástico, como também um poder político, tá ok?
Só para entender aí a relação entre essas igrejas. Aqui você tem a área de influência, né, de cada uma delas. Olha Roma. Olha o que fica para Roma. Todo o oeste aí, né, com vastos territórios da Europa que vão se tornar reinos, né, a partir dessas intervenções bárbaras. Norte da África, né, boa parte do norte da África. Constantinopla fica cercada aí, né, fica relegada aí aos territórios de influência do Império Bizantino, até que esse império vai sendo pressionado, né, encolhido. Aí você tem a área de influência da igreja de Antioquia, ok? Que está em marrom, né? A igreja de Antioquia. Então o patriarca de Constantinopla não dava pitaco na administração da igreja de Antioquia, ok? Você tem a igreja de Jerusalém, que ainda está presente. Você tem o patriarca de Alexandria. E você tem outras até que vão surgindo, da Geórgia, da Armênia. A Armênia, inclusive, é o primeiro reino a declarar-se cristão, de fato, como um reino cristão, ok? E outros no Oriente, né, indo aí pela Mesopotâmia, para sul do Iraque da atualidade, né? Mas você tem aí esses patriarcas administrando suas regiões, administrando as igrejas que estão ligadas aí à sua autoridade, até que Roma começa a ter uma ascensão de poder e começa a querer de fato interferir na administração de todas as demais regiões, começa a cobiçar a administração dessas outras regiões, tá ok? Dando continuidade aqui, estamos caminhando para o final da nossa aula. Temos, o bispo de Roma começa a ter relevância política, né, em Roma a partir de Leão I. Em 452, a Itália é invadida por Átila, o Huno, e o Papa é a única autoridade da cidade que vai negociar com o conquistador. Então reúne uma corte e, em vez de ir a figura do imperador, que com certeza ficou escondido embaixo da cama, tremendo de medo, foi o Papa como uma representação não somente eclesiástica, mas também política, e foi negociar com Átila para que este não invadisse a cidade. Certamente pagaram tributos, né? E ele conseguiu poupar Roma desta invasão. Aí, aos olhos de todos o povo, né, e as famílias aristocráticas daquela cidade, quem era a autoridade agora? A autoridade agora é o Papa. A autoridade agora é o líder da igreja, tá ok? E o Papa é a única autoridade da cidade que vai negociar com o conquistador e consegue demovê-lo do intuito de invadir a antiga gloriosa capital do Império. Olha a situação na qual Roma se encontrava, né? Em 455, Genserico, o vândalo, também marcha contra Roma. Inclusive, os vândalos haviam sido contratados pelos romanos como mercenários. Por quê? Toda aquela glória, aquele poderio bélico que Roma já teve, estava fracassado. Então você até tem tropas romanas que estão estacionadas em outros lugares, mas eles nem se dão o trabalho de vir até a capital para auxiliar a cidade, né? Talvez nem possam, né, se deslocar para vir auxiliar a cidade. Então eles têm que contratar força mercenária dos vândalos. Aí quando os vândalos se instalam ali para defender Roma, passado um tempo eles se voltam eles mesmos contra Roma. Uma vez que Roma está vulnerável, né, por que não, uma vez que está ali a chance, né, por que não dominá-la, né? Aí você tem Genserico, que tem essa brilhante ideia, em 455. Também marcha contra Roma. O Papa consegue apenas convencê-lo a não destruir totalmente a cidade e poupar as igrejas, mas a cidade foi duramente saqueada. Aí muitos se escondem dentro das igrejas, né, para não serem mortos, e surge uma acusação dos romanos contra os cristãos, dizendo que a queda de Roma deu-se à cristianização, né, porque os deuses pararam de ser adorados e estavam castigando agora a sociedade romana. E Agostinho, no livro A Cidade de Deus, faz uma brilhante defesa, mostrando ao longo de toda a história que os próprios romanos já estavam perdendo totalmente a moral, os costumes, os bons costumes, né? E eles mesmos já não tinham qualquer tipo de reverência ante as suas deidades, que na verdade, mesmo que tivessem reverência, não fariam nada porque são falsos deuses, tá ok? Então Agostinho deixa isso muito claro, que na verdade eles deveriam agradecer a presença cristã ali, que pôde de fato
interagir com esses conquistadores e pôde trazer pelo menos algum bem para os romanos, né? Fazendo com que muitos deles sobrevivessem. Então, graças aos cristãos presentes ali. O Papa Leão I, de fato, acreditava ser destinado por Deus a ser o líder da Igreja no Ocidente. Encontrou espaço para isso na situação anárquica de Roma, então, o vácuo de poder, o que não aconteceu em Constantinopla. Você tem um poder imperial concentrado lá, e aí você tem um patriarca de lá tratando das questões da igreja, mas não estendendo um braço para a política, porque você já tem fortes governantes lá, e inclusive tendo muitas das vezes que pisar em ovos nesse relacionamento com o imperador, porque muitas das vezes o imperador em alguns momentos se deixava levar por algumas heresias, algumas seitas. Você teve imperador que se tornou monofisista, tá certo? Que acreditava que na verdade não havia Pai, Filho e Espírito Santo, havia apenas um ser que às vezes fingia que era um, às vezes fingia que era outro. Então você tinha aí imperadores adotando esse tipo de heresia e outros que adotaram o arianismo. O arianismo também chegou a conseguir influência, né, junto ao Império Bizantino. E aí muitos desses patriarcas se viram em graves problemas. Você tem Inácio, você tem Crisóstomo, que tiveram graves problemas com certos imperadores bizantinos, tá, ok? Enquanto que isso não acontecia em relação ao Papa, porque ele dominava ali. O problema dele era as invasões por parte de outros povos. Então você tinha, quando o Papa de fato começou a organizar e a gerir, tá certo, aquele território, ele teve muito problema com os lombardos. Então os lombardos se organizaram para tentar ascender ao poder, uma vez que Roma agora estava obliterada. Eles queriam se colocar como uma nova força, e eles marchavam muitas vezes contra os domínios do Papa. E aí o Papa pediu auxílio para o patriarca, e foi a pior besteira que ele fez, porque aí ele se colocou durante certo tempo debaixo também da autoridade do imperador bizantino. O imperador bizantino começou a ditar as regras ali também, como ele fazia com o patriarca em Constantinopla. Seguiu-se após o pontificado de Hilário e depois Simplício, quando em 476 Odoacro enfim depõe o inexpressivo imperador romano Rômulo Augusto, a época em que cai de fato o último imperador romano. Após esse período seguiram outros muito caóticos, com um cisma entre o Papa Félix e o Patriarca Cássio. Então, o cisma, que vai ser definitivo em 1046, ele foi construindo ao longo de muitas escaramuças, muitos desentendimentos. Você tem um primeiro aqui, ó, o Papa Félix III e o Patriarca Cássio de Constantinopla, tá certo? Eles como que romperam relações, né? Houve um cisma entre eles. Aí você tem a disputa de poder. Tem muito da questão da disputa de poder, desentendimento em relação a práticas, em relação a doutrinas, em relação a apoios, a perseguição de certos grupos hereges. Um queria a eliminação total, o outro começava a interagir um pouco com esse grupo. Então, esses desentendimentos foram minando esse relacionamento até que veio o cisma definitivo em 1046. O que foi resolvido quando a Itália foi invadida, agora por Teodorico, dos godos, que eram arianos, ok? Era uma força que estava muito ligada aos arianos, que negavam que Cristo fosse Deus, que diziam que Cristo era apenas um maior dos seres criados, mas que era também um ser criado, que houve um momento que ele não existiu. Testemunho de Jeová da época, né? Estes foram arianos, esses eram arianos. E o Papa Osmíadas viu a necessidade de se aproximar do imperador Justino de Constantinopla. Este foi sucedido por Justiniano, que em 526, quando morre Teodorico, envia Belisário, seu general, tá certo? Para estabelecer o seu domínio sobre a Itália e Ravenna. Ravenna vai ser uma grande representatividade de Constantinopla no território italiano. Inclusive, Constantinopla vai, quando o Papa começa a querer sua liberdade, né, sua independência, em relação à influência de Constantinopla, eles acionam suas forças que estão em Ravenna. E elas vão e tentam aí sempre impor sua autoridade sobre Roma, impor sua autoridade sobre o Papa, sobre os domínios do Papa ali em Roma.
Quando este, enfim, domina, o papado romano agora vê-se submetido à influência bizantina, tendo inclusive que lhe entregar os rendimentos da igreja, colocar tudo na mão do imperador em Constantinopla, como fazia o patriarca em relação à igreja. Então a igreja tinha que comer na mão do Estado. Essa era a questão. Pouco tempo após, Roma e Ravenna são atacados pelos lombardos e agora o Papa Pelágio II negocia direto com os francos. Olha a aproximação com os franceses. Então, aquilo que futuramente, na época de Felipe o Belo, vai ser uma tragédia para Roma, porque Felipe o Belo vai invadir e vai depor o Papa e prendê-lo, e ele vai morrer na cadeia, ele vai nomear o próximo Papa lá em Avignon para ficar debaixo da sua autoridade. Num primeiro momento foi uma aproximação que foi benéfica para ele, porque ele começou a pedir ajuda dos francos em vez de pedir ajuda de Constantinopla. Então ele queria, uma vez que os francos estavam mais distantes, tinham que atravessar os Alpes, então ele viria com as suas tropas, iria combater os lombardos, iria estabelecer sua influência em boa parte daquele território, mas, de acordo com as pretensões de Roma, iria deixar os estados papais, tanto Roma quanto os territórios administrados diretamente pelo Papa. E o Papa ia ficar com seu grande país, né, livre, e os francos iam estabelecer alguma influência ali naquela região, combatendo os lombardos. Então ele começou a fazer esta negociação, né, atraindo os francos agora como uma força protetora para o papado. E aí, com esse tipo de relacionamento, você vai ter daqui para frente um maior engrandecimento quando, enfim, o Papa liberta-se totalmente da influência de Constantinopla. Inclusive, uma coisa que eu não disse, durante todas essas sucessões, tá certo? Desde os primeiros até o Papa que estamos abordando agora, que é Pelágio II, você tem, toda vez que se elege um Papa, ele pede a aprovação, o reconhecimento. É que nem um país, surgiu um país, pronto, tem que ter o reconhecimento da ONU. Então, ou então aconteceu um golpe de Estado, mudou ali o sistema político, saiu de uma ditadura, agora uma democracia de novo. Aí elegeu um presidente. Pronto, aquele presidente tem que ser reconhecido pelos países, né? Então assim também acontecia com o Papa em Roma. Alguém elege um Papa, pronto, mas ele precisa ser reconhecido como tal pelo imperador que está em Constantinopla. Isso aconteceu durante muitas vezes, até que vai chegar um momento em que o Papa já não vai dar a menor, vai dar a mínima se o imperador reconhece ou não, porque ele agora está associado com outra força, tá certo? Com outro poderio, que são, por exemplo, os francos, que é uma associação que estamos começando a ver aqui. Tudo começou aqui, ó, a reunião de Leão I com, tá certo? O Átila, né, com Átila dos hunos, né? Com Átila. Então você tem aí, em vez de ir uma representação romana, né, da autoridade imperial romana, quem foi uma autoridade eclesiástica, foi Leão I, né, que negociou com Átila para não invadir Roma, ok? E aí você tem essa situação, né, que foi abordada ali. E aqui, quando a igreja começa aí sua batalha contra as heresias, essa batalha contra os hereges. A gente vai ver isso melhor acerca de controvérsias e concílios. Tá, ok? Estamos encerrando a aula. Fizemos aqui essas abordagens. E para a próxima aula vamos adentrar então a esse tema, controvérsias e concílios. Quando você tem a questão dos arianos, dos monofisistas, houveram imperadores, tá certo? Imperadores bizantinos que se tornaram monofisistas, pelagianismo, que foi uma importante questão também dentro da igreja, tá, ok? Foi amplamente discutida, e Agostinho depois vai escrever obras muito importantes atacando, tá certo? O pelagianismo. Você vai ter a Graça de Agostinho, importantes obras, né, que ele constrói atacando essa visão pelagiana. Os valdenses, albigenses, que já é um período posterior, próximo da Reforma, e os nicolaítas também vão ser alvo aí da perseguição da igreja, em alguns momentos defendendo de fato a doutrina, e em outros momentos defendendo apenas posicionamento político, querendo ser a total detentora do poder. Tá, ok? Então, próxima aula, vamos adentrar a esta questão das controvérsias e concílios.
encerramos a nossa aula falando acerca do engrandecimento do poder do papado latino, explicando aí toda a estrutura, tá ok? A disputa dele, né, com relação às outras sés apostólicas, né, e o seu engrandecimento devido à situação política, o bom aproveitamento disso, e o relacionamento que começou a estabelecer com outras forças de poder à parte de Constantinopla. Agradeço a você por ter permanecido até o final dessa aula. Peço para que você dê um like no vídeo, que você compartilhe e inscreva-se no canal. E que o Senhor Jesus continue abençoando poderosamente a sua vida. Prossiga nos seus estudos, vão além, porque tem muito mais conteúdo pela frente para falarmos acerca da história do cristianismo. Muito obrigado e com Deus.